Grupo de Doutrina Espiritual, Irmãos Ariel e Abidiel. Somos irmãos em Cristo Jesus. Tema de hoje: mortes coletivas. Por que ocorrem? Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, diante de tantas tragédias que vemos, ataques terroristas, catástrofes naturais, acidentes aéreos, marítimos, incêndios, etc., por vezes nos perguntamos: por que acontece tanto este tipo de coisa e por que tanto sofrimento? Gostem ou não, meus amados, a resposta está nos problemas reencarnatórios. Quando o espírito faz parte de um grupo que em determinada encarnação foi responsável pelas mortes de muitas pessoas ao mesmo tempo, assim que retorna ao mundo espiritual, ele vai com a consciência de que errou e o seu sentimento é de que necessita pagar por aquilo que fez. Chamamos a este sentimento de remorso. Diante dessa necessidade, esse espírito, já no plano espiritual, aguarda o retorno dos outros que fizeram parte daquele mesmo grupo do que ele. E assim que todos retornam, eles têm a consciência de que terão de reencarnar e em determinado momento da vida se encontrar para que juntos possam arcar com as consequências dos atos cometidos. Portanto, eles sabem que a forma de seus desencarnes será praticamente a mesma que eles usaram naquela outra encarnação para ocasionar o desenlace daqueles outros. Vou dar-lhes alguns exemplos. Em 1961, houve uma tragédia no Rio de Janeiro, ocasião em que um circo, no auge de seu espetáculo, pegou fogo e matou mais de 500 pessoas, entre elas, muitas mulheres e crianças. O espírito Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além-Túmulo, psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, nos conta, do ponto de vista espiritual, o que houve por trás dessa tragédia. Segundo ele, no ano 177 da era cristã, quando o imperador romano era Marco Aurélio, houve uma ocasião em que um famoso combatente chamado Lúcio Galo iria visitar a Gália, hoje França, que pertencia ao Império Romano. Marco Aurélio, querendo agradar o visitante e já enfadado com as festividades, cujas atrações eram os gladiadores se matando, resolveu inovar. Ele decidiu que iria queimar mulheres e crianças cristãs na arena, e como se não bastasse, haveria dentro dessa arena vários cavalos, com o intuito de, na hora em que as pessoas estivessem pegando fogo, com certeza elas iriam correr de um lado para o outro desesperadas e com isso assustaria os cavalos, que, apavorados, as pisoteariam. O fato, meus irmãos, é que os responsáveis por esta sangrenta festa, após seus desencarnes, quando chegaram à pátria espiritual, decidiram reencarnar no Brasil, para que em um determinado momento pudessem se encontrar e resgatar esta dívida perante Deus. Assim, essas pessoas que morreram queimadas neste circo, em 1961, no Rio de Janeiro, nada mais eram do que os responsáveis pela festividade dedicada a Lúcio Galo. Outro exemplo foi o incêndio do edifício Joelma, no centro da capital de São Paulo, em 1974, ocasião em que também morreram, queimadas ou devido à queda, centenas de pessoas. Os espíritos Ciro Costa e Cornélio Pires, no livro Diálogo dos Vivos, também psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, nos falam desta tragédia através de poemas, relacionando o ocorrido às cruzadas, que ocorreram entre os séculos XI e XIII de nossa era. Remontando-nos a essas guerras, que foram extremamente cruéis e patrocinadas pela Igreja Católica, tivemos conhecimento de que a forma preferida que os católicos das cruzadas tinham para matar era fazendo com que as pessoas subissem em um lugar alto e se jogassem de lá com o corpo ateado em chamas. Esses dois exemplos, meus irmãos, não são coincidência, pois nos foram relatados por irmãos da espiritualidade maior, Humberto de Campos, Ciro Costa e Cornélio Pires.
Entretanto, por vontade divina, nem sempre temos a oportunidade de saber as relações entre as tragédias de hoje com os fatos do passado. Por isso, às vezes, acontecem especulações cujas coincidências nos fazem refletir. Um exemplo disso foi o que aconteceu na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no dia 27 de janeiro de 2013, em uma casa noturna chamada Boate Kiss. Ali, mais de 200 jovens perderam suas vidas devido à intoxicação. Vejamos as coincidências. Primeira, foi comprovado pela perícia que o incêndio gerou um gás chamado cianeto, e isso matou aqueles jovens. Esse gás é o mesmo que era usado pelos nazistas nas câmaras de gás, onde foram mortos pelo menos 1,5 milhão de judeus. Segunda, o dia 27 de janeiro foi declarado pela ONU já há algum tempo como o Dia Internacional do Holocausto, pois neste dia milhares de judeus foram mortos nas câmaras de gás num campo de concentração da Áustria. Terceira, esta cidade de Santa Maria está localizada no estado brasileiro, cuja povoação e crescimento se deve aos imigrantes alemães. Diante de tudo isso, meus amados, tirem suas próprias conclusões. Como eu já disse, neste caso, esses dados são apenas coincidência, pois ainda não tivemos por parte da espiritualidade maior nenhuma confirmação, e não queremos aqui ser levianos. Meus amados irmãos, espero que eu tenha conseguido, com a permissão de Jesus, lhes esclarecer as causas das mortes coletivas. Para os que desencarnam, é a missão cumprida livrando-se de alguma culpa adquirida em outra reencarnação. Portanto, meus filhos, não devemos lamentar pela morte de tais pessoas, mas devemos sim orar a Deus por eles, para que ao voltarem à pátria espiritual sejam recebidos com o amor e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, pois são espíritos corajosos e que se dispuseram a passar por tal sofrimento. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, os receba de braços abertos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus amados irmãos. Rogo a Deus e ao meu Mestre Jesus que me deem outra oportunidade para poder continuar lhes esclarecendo sobre a vida do ponto de vista espiritual. Fiquem com Deus. Espírito Abdiel, Piracicaba, São Paulo, 18 de novembro de 2015.